Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos o nosso encontro, o primeiro estudo dirigido de português e matemática aí na nossa caminhada de preparação para os institutos federais. Hoje nós estaremos corrigindo juntos, debatendo aí os conteúdos do exame para a seleção do PROITEC, que é um programa de iniciação tecnológica e cidadania do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Na verdade, ele é um curso que prepara para o exame de seleção do Instituto Federal. Então, ele é para alunos que estão no nono ano do ensino fundamental. E para você acessar esse curso integralmente, você teria que fazer essa seleção do PROITEC. Então, é uma prova também, nos moldes do exame de seleção. Então, eles fazem essa prova para selecionar um grupo restrito de alunos, aí, porque eles não conseguem atender toda a demanda, mas esses alunos então passam um ano se preparando para o exame de seleção da própria instituição. Só que o bacana do PROITEC é que eles disponibilizam muito conteúdo na sua página para qualquer estudante. Então, lá você vai encontrar os vídeos, você vai encontrar apostilas, você vai encontrar exercícios comentados, e você pode encontrar também as provas dos exames para o PROITEC de anos anteriores. Então, nessa preparação nossa aí, a gente vai ter um tempo onde nós vamos utilizar as provas anteriores do PROITEC para introduzir essa dinâmica de concurso. Né? Quem não tem ainda, os estudantes que ainda não têm prática com os concursos e o exame de seleção propriamente dito, nós temos uma dinâmica de prova e de várias questões, de muitos textos para serem lidos e de tempo que você precisa otimizar, que você precisa usar da melhor forma. Então, para que a gente possa começar nessa caminhada aí de se identificar com o tipo de prova, como é que a prova se apresenta, a gente vai usar as provas do PROITEC, né, numa primeira etapa, e depois nós vamos entrar nas provas anteriores do exame de seleção mesmo. No exame de seleção do Rio Grande do Norte, nós temos provas de português, matemática e redação. Tá? No PROITEC, a gente tem português, matemática e cidadania. É um conteúdo bastante interessante que eles introduzem e que exploram essa visão de mundo dos estudantes e como é que eles estão sintonizados com as coisas que estão acontecendo ao redor deles. Tá? Então, hoje nós vamos estar trabalhando a prova do ano de 2019 do PROITEC. Tá? Eu sou Rodrigo Freitas, vou fazer com vocês a exploração aqui, vamos fazer os estudos hoje da prova de português. Tá? Prova de matemática, nós teremos a contribuição valiosa da professora Leonete Cristina, que estará conosco também, e a prova de cidadania vai ser uma surpresa. Tá certo? A parte de cidadania da prova vai ser uma surpresa que a gente está preparando para vocês aí. Tá bom? Então vamos para a prova mesmo? Quero compartilhar com vocês aqui a prova e a gente vai caminhar nas questões propriamente ditas, tá bom? Deixa eu me agitar aqui. Bom, essa é a cara da prova do PROITEC do ano de 2019. Tá? Ela está no site da escola também, no Instituto Federal, o acesso é livre, tanto da prova como do gabarito, então fica muito bom de estudar. Tá aí as orientações para quem vai fazer a prova. Sempre eles têm o cuidado de dizer quantas questões tem. 40 questões na prova, 15 de língua portuguesa, 15 de matemática e 10 de cidadania. Isso para ver se o caderno de provas está completo, né? Eles orientam que você leia com bastante atenção cada texto desse caderno, né? E também as questões antes de responder. Não adianta você fazer as questões sem ler bem, sem compreender o que ela está sendo, o que ela está pedindo para você, tá? E aí eles dizem, né? Eles afirmam que cada questão existe apenas uma resposta certa, portanto as outras estarão erradas. E
que existe um cartão de resposta que você vai transferir as respostas. Então, quando o aluno vai fazer a prova, ele recebe o caderno de questões e recebe também um cartão para ele colocar as respostas. Ele é parecido com aqueles cartões da Sena, que você marca os números com caneta e ele vai passar depois por um processo de informática onde ele vai registrar as suas respostas. Então, é muito importante que o aluno esteja atento não só ao caderno de questões, como também ao cartão de respostas. Nós vamos ficar sempre falando sobre isso, porque são dicas que são importantes para a resolução dos testes das provas. Tá? E se você não é aluno do 9º ano ainda, é aluno do 8º ano, fique ligado também, porque de repente você pode fazer a prova do PROITEC e participar então dessa formação que o Instituto Federal do Rio Grande do Norte promove para os alunos que estão no 9º ano, tá? Agora nós vamos debater aqui as questões e vamos explorar aí esses conceitos e como é que a prova se desenvolve. Uma coisa importante da gente saber de cara é o seguinte: a prova de português, de língua portuguesa, ela normalmente traz um texto ou mais de um texto, e a prova toda, inclusive de matemática, e no caso do exame de seleção, a redação, né? Português, matemática e redação, no caso do PROITEC, português, matemática e cidadania, vão estar circulando ao redor daquele texto, daqueles textos que eles apresentam no início. Tá? Então isso aí é uma coisa que é pacífica, sempre vai acontecer. Tá? Então é por isso que é importante a gente prestar atenção nesses textos. Tá? O texto 1 tem por título Fake News se espalham 70% mais rápido que as notícias verdadeiras. Esse é o título do texto. E a gente pode até ver aqui embaixo que ele trata-se provavelmente de uma notícia, né, de uma reportagem que a gente vai explorar aqui. Nós vamos ler o texto, tá? E verificar os questionamentos acerca dele e explorar aí a prova de português. São 15 questões nessa prova do PROITEC, tá bom? Vamos lá. Bom, as notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras e alcançam muito mais gente. A conclusão é do maior estudo já realizado sobre a disseminação de notícias falsas na internet, realizado por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, dos Estados Unidos. O novo estudo foi publicado nesta quinta-feira, 8, na revista Science. Os cientistas analisaram todas as postagens que foram verificadas por 6 agências independentes de checagem de fatos e que foram disseminadas no Twitter desde 2006, quando a rede social foi lançada, até 2017. Foram mais de 126 mil postagens replicadas por cerca de 3 milhões de pessoas. De acordo com o estudo, as informações falsas ganharam espaço na internet de forma mais rápida, mais profunda e com mais abrangência que as verdadeiras. Cada postagem verdadeira atinge em média 1.000 pessoas, enquanto as postagens falsas, mais populares, aquelas que estão entre o 1% mais replicado, atingem de 1.000 a 100.000 pessoas. As conclusões do nosso estudo podem ser extrapoladas para qualquer outro país, incluindo o Brasil. O estudo teve foco nos Estados Unidos e nós estudamos as postagens feitas em inglês no Twitter em todo o mundo que passaram pela verificação de agências de checagem de fatos. No entanto, os padrões de disseminação das informações falsas que detectamos foram os mesmos em diversos países de língua inglesa e certamente se aplicam a postagens em outras línguas também, disse o jornal O Estado de São Paulo, o autor do principal estudo, Sina Aral, pesquisador do MIT. De acordo com o estudo, quando a notícia falsa é ligada à política, o alastramento é 3 vezes mais rápido. Outra conclusão é que, ao contrário do que se pensava,
os robôs aceleram a disseminação de informações falsas e verdadeiras nas mesmas taxas. Isso significa que as notícias falsas se espalham mais que as verdadeiras, porque os humanos, e não os robôs, têm mais probabilidade de disseminá-las, de acordo com Aral. Nós já esperávamos que as notícias falsas se espalhassem com mais rapidez e de forma mais abrangente que as verdadeiras. O resultado que realmente nos surpreendeu no estudo é que os robôs não são determinantes como pensávamos para a divulgação dessas notícias, disse Aral. Outra conclusão, que pode contrariar o senso comum, segundo ele, tem relação com o perfil das pessoas que divulgam as notícias falsas na internet. É bem natural imaginar que características dessas pessoas, como a popularidade, por exemplo, poderiam explicar por que as mentiras viajam mais rápido do que a verdade. Mas nossos dados mostram o contrário. Os usuários que espalham notícias falsas no Twitter têm menos seguidores, seguem menos gente, são menos ativos e estão no Twitter há menos tempo, em comparação aos usuários que replicam notícias verdadeiras, disse ele. Avaliando a reação dos usuários que replicam informações encontradas no Twitter, o estudo também mostrou que enquanto as mentiras inspiram medo, desgosto e surpresa, as histórias verdadeiras inspiram expectativa, tristeza, alegria ou confiança. Na mesma edição da Science, um outro grupo de 15 cientistas publica um artigo convocando a comunidade científica internacional para realizar um esforço interdisciplinar de pesquisas para estudar as forças sociais, psicológicas e tecnológicas por trás das fake news, a fim de desenvolver um novo ecossistema de notícias e uma nova cultura que valorize a promoção da verdade. Segundo eles, os métodos dos disseminadores de notícias falsas estão cada vez mais sofisticados e é preciso partir para o combate. Eles dizem ainda que empresas como Google, Facebook e Twitter têm responsabilidade ética e social que transcende as forças de mercado e devem contribuir para a pesquisa científica sobre fake news. Bom, o texto ele está disponível no site r7.com, né? E ele foi acessado aí em 2 de maio de 2019. Sempre que você vê que um texto, uma notícia, um pedaço de um texto foi tirado da internet, você vai verificar que ele vai ter informação aqui do site em que ele foi encontrado, tá? Assim como da data que ele foi encontrado. Isso é importante para localizar, porque as notícias elas podem ser alteradas a depender da data, né? Então, essa é uma forma de vincular o texto à fonte do texto, tá certo? Isso aqui é, digamos, isso aqui é a fonte desse texto aqui, de cima, tá certo? Bem, o texto 2, ele é, na verdade, uma charge, certo? O que é uma charge? É um desenho que representa aí uma série de informações que normalmente tem um fim cômico, né? Mas que faz uma crítica ou exagera algumas características de alguma situação ou de alguma pessoa, tá? Então a gente tem aqui uma charge. Normalmente a charge ela vem assinada, tá? Tem aqui o artista que fez a charge, certo? Aqui embaixo a gente pode ver aqui a assinatura do chargista, assim como também a fonte, né, da charge, de onde ela foi tirada. Aqui a gente tem uma festa de Halloween, né? Tá aqui em cima, Halloween. E a reticência tem dizendo, ela mais ou menos ela indica aqui o que está acontecendo nessa festa de Halloween. Halloween. E aí o vampiro pergunta, tá fantasiado de qual monstro? E aí você tem um personagem aqui, um nariz do Pinóquio, né? E vários símbolos aí de redes sociais, perto daqui do chapéu tem o Twitter, aqui a gente tem o WhatsApp, o Facebook no colar dele. E ele responde dizendo que ele está fantasiado de fake news, né? Tá, e é como se fosse
uma piada, né? A charge. Aqui também tem a fonte da charge, tá? Da mesma forma, o site, tá? E a data, certo? Ok? Pronto, muito bem. Nós vamos entrar nas questões propriamente dita, tá? Da prova. E provavelmente a gente vai voltar aqui para verificar no texto onde estaria aí as respostas ou para confirmar nossas impressões, tá certo? Bom, a primeira questão diz: a leitura global do texto 1 permite afirmar que. Então, nós vamos procurar aqui qual é a afirmação, tá, que está correta. Certo? Lembre-se que a gente tem aí 4 questões, 4 respostas, e apenas uma delas está correta. Uma delas está correta. Consequentemente, as outras 3 estão erradas. Tá certo? Então, isso nos ajuda a marcar a afirmativa ou o item correto, tá certo? Então, se lembrem sempre disso. Bom, de acordo com o texto 1, a gente vai verificar aqui cada uma das afirmativas, tá? Os robôs não interferem na disseminação de notícia falsa. Essa é a primeira afirmação. Está correto? Não. A gente viu que os robôs eles disseminam também notícias falsas. Segundo o texto, eles disseminam tanto falsas quanto verdadeiras, né? A gente viu lá no texto. Letra B. Os robôs espalham mais as notícias falsas que as verdadeiras? Não. Segundo o texto, segundo a pesquisa, né, eles verificaram que os robôs espalham tanto as notícias falsas quanto verdadeiras na mesma intensidade. Tá? Letra C. As notícias falsas são divulgadas por pessoas muito populares? Não. Impressionantemente, o que a pesquisa comprovou foi que as notícias falsas são divulgadas por pessoas que têm poucos seguidores, pouco tempo de contas, né? Então, são pessoas normalmente desconhecidas que fazem essa divulgação de notícias falsas acelerar. E letra D, as notícias falsas têm mais abrangência que as notícias verdadeiras? É verdade. As notícias falsas atingem muito mais gente do que as notícias verdadeiras. Então, a letra D é a letra que traz a resposta correta, de acordo com o texto 1. Nós vamos ver aqui em cima, por exemplo, acho que no terceiro parágrafo, de acordo com o estudo, as informações falsas ganham espaço na internet de forma mais rápida, mais profunda e com mais abrangência que as verdadeiras. Tá? Então, aí comprovando a letra D como a afirmação correta. Questão 2. Ainda de acordo com o texto 1, as mensagens verdadeiras atingem mais de 100 mil pessoas? Não. As mensagens verdadeiras atingem até 1.000 pessoas, né, segundo o texto. Letra B. O estudo pode ser aplicado a postagens em qualquer outro país? Bom, o texto 1 diz que sim. O texto 1 diz que o estudo pode ser aplicado em qualquer país. Deixa eu ver se a gente encontra rapidinho aqui. Está aqui, no quarto parágrafo. As conclusões do nosso estudo podem ser extrapoladas para qualquer outro país, incluindo o Brasil. Quem disse isso foi o autor da pesquisa, Sinan Aral. Tá? Bom, a letra B é verdadeira. Consequentemente, as outras estão erradas, certo? Então a gente vai verificar aqui para confirmar. As notícias sobre política se espalham com mais lentidão nas redes sociais? Não, a gente viu no texto 1 que quando se trata de política, essas notícias se espalham rapidamente. Né? E letra D, o usuário mais presente no Twitter é o responsável pela disseminação de fake news. Isso é verdadeiro? Não. A pesquisa encontrou o contrário. Que aqueles usuários mais, digamos assim, mais novos na rede são esses os responsáveis pela disseminação de fake news. Questão 3. O uso das aspas no quarto parágrafo objetiva. Então, qual é a intenção das aspas no quarto parágrafo? Vamos olhar aqui o texto rapidamente. Sempre é importante voltar para o texto.
Bom, o quarto parágrafo traz uma afirmação aqui do nosso pesquisador acerca do estudo que foi feito, né? Então ele traz as conclusões aqui, dizendo que pode ser extrapolada para qualquer país, né? Então vamos ver aqui. Então o que essas aspas no quarto parágrafo objetivam? A. Sinalizar indiretamente a fala do estudioso Sinan Aral. Não. Na verdade, a intenção das aspas não é de falar, de expressar ou sinalizar indiretamente a fala dele. Ao contrário, diretamente, é exatamente o que ele falou. Tá? Quando a gente usa aspas no texto, normalmente a gente quer repetir, a gente quer colocar exatamente o que aquela pessoa está falando. Letra B. Marcar a autoria da citação do estudioso Sinan Aral. Sim, no texto, as aspas vão lá para marcar exatamente o que ele, né, o que ele disse, o que ele citou sobre o estudo. Tá? Letra C. Enfatizar a importância do estudo de Sinan Aral. Não, ele não tem a função, ele não tem o objetivo, as aspas, de enfatizar a importância do estudo. De novo, as aspas estão sendo usadas lá para repetir ou para registrar a citação do autor. Né? Se isso vai ser importante ou não, não são as aspas que estão dizendo. Ou letra D, para ironizar a importância do estudo de Sinan Aral. A ironia não foi usada no texto, né? Então não se aplica mesmo. Então a gente pode ver então que a resposta correta, a letra B, marcar a autoria da citação do estudo de Sinan Aral. Bom, o trecho a seguir, que está aqui nessa caixinha, deve ser utilizado para responder as questões 4, 5 e 6. Tá? Então vamos prestar atenção aqui no que o texto está mostrando, nos termos que estão sublinhados ou em negrito, para responder essas 3 questões. Questão 4. A expressão segundo eles, sem alteração do sentido original, pode ser substituída por... Bom, essa questão 4 ela é até simples, porque bastaria você pegar esses termos que estão sugeridos aqui nas letras A, B, C e D e trocar na frase para ver que guarda todo o sentido original da frase, tá bom? Então vamos lá. A frase diz, segundo eles, os métodos dos disseminadores de notícias falsas estão cada vez mais sofisticados e é preciso partir para o combate. Então, vamos substituir aqui. Letra A, devido a eles. Se a gente pegar essa parte aqui, devido a eles, e substituir aqui por segundo eles, o sentido vai ficar o mesmo? Não, vai ficar diferente. Letra B, por causa deles. Vamos substituir aqui na frase. Por causa deles, os métodos de disseminadores de notícias falsas estão cada vez mais sofisticados e é preciso partir para o combate? Não, isso vai perder o sentido. Não é por causa deles, nem é devido a eles, nem é por causa deles. Letra C, em função deles. Em função deles, os métodos de disseminadores de notícias falsas estão cada vez mais sofisticados e é preciso partir para o combate? Não, também vai perder o sentido original. Vamos pegar a letra D. De acordo com eles. E vamos substituir por segundo eles. Vamos lá. De acordo com eles, os métodos dos disseminadores de notícias falsas estão cada vez mais sofisticados e é preciso partir para o combate. Bom, a letra D mantém o sentido original da frase, da expressão, quando substituído na expressão segundo eles. Tá? Então, a frase mantém o seu significado original quando eu pego o trecho ou a expressão de acordo com eles e substituo por segundo eles. Tá ok? Letra D. Bom,
Vejam que até agora a gente está basicamente entendendo o que o texto está falando, né? O que a semântica do texto, o que nós interpretamos do texto, né? E agora a gente vai ter talvez a questão que seja mais ligada à gramática, que é a questão 5. E na questão 5, lembre-se que a gente está tratando dessa frase aqui, né? Ele pergunta o seguinte: o trecho é composto por... E aqui ele vai apresentar as opções tratando de períodos e orações. Período ou períodos ou oração e orações. Aqui eu queria compartilhar com vocês rapidamente os conceitos do que seria frase, oração e período, tá bom? Vai ser bem rápido. O que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período? Bom, a frase é definida como todo e qualquer enunciado de sentido completo. Não importa se é formado por uma ou várias palavras, por exemplo, ei, isso é uma frase. Não, isso é uma frase. Ok, isso é uma frase. Tá? Então, formado por uma palavra, ou por várias palavras também, é o mais comum. Ou se possui verbos ou não. Então, não interessa se existe verbo ou não na frase. E aí você perceba que o verbo vai ser um elemento importante nessa análise aqui. Caso não possua, passa a ser chamada de frase nominal. Então, se uma frase contém verbo, ela é uma frase verbal. Se ela não contém verbo, ela é uma frase nominal, ok? A frase que contém verbo, ela também é chamada de oração, tá? Então, são frases que possuem sentido completo e verbo, ou locução verbal. São consideradas orações. Uma frase pode conter uma ou mais orações, a depender do número de verbos que ela possua. Então, se uma frase tiver verbo, ela vai ser uma oração. Se ela tiver uma locução verbal, ela também vai ser uma oração. Locução verbal é uma forma que é representada por mais de um verbo na frase, né? Isso pode acontecer. E esses dois verbos formam um único sentido ou têm o papel de um único verbo. Tem alguns exemplos. João foi encontrado pelo cachorro. Então, foi encontrado são dois verbos, na verdade, que vão aí ter o papel de um único verbo, né? Ela havia cantado no evento da escola. Então, havia e cantado são dois verbos, mas que se juntam para ter um sentido, né, na frase. Ela estava conversando com o meu primo. Estava conversando são dois verbos, tá? Então forma aí uma oração também. Clarice estava comendo quando seu pai chegou. Selma iria falar com o chefe. Vou renunciar. São dois verbos que juntos formam inclusive a frase toda, tá? E, portanto, se tem o verbo ou locução verbal, também é chamado de oração. Então a gente tem aqui, nessa frase, Murilo brincou no parquinho, uma oração, porque a gente tem um verbo. Hoje levarei o Murilo ao parquinho. Ele brincará bastante. São duas orações, porque a gente tem aqui dois verbos. Hoje levarei e o verbo brincará. Amanhã levarei Murilo ao parquinho. Ele brincará com a Carol, porém serei cuidadosa. Aqui nós temos três orações, porque nós temos três verbos na frase. São verbos que estão dispostos na frase e que formam aí as três orações, tá? As três orações. Veja que em torno desse verbo sempre vai ter um sentido completo, tá? Por exemplo, amanhã levarei Murilo ao parquinho. Então, se você separar isso aqui da frase,
por conta da utilização do verbo, a gente vai ter um sentido completo aqui. Então, aqui a gente tem uma oração, né? Quando o verbo dá esse sentido de completude aqui, nesse trecho da frase. Ele brincará com a Carol. Então, aqui a gente também tem um trecho onde o verbo e o conjunto aqui nos dá um sentido completo. Então, a gente tem mais uma oração. Porém, serei cuidadosa também tem um sentido completo nele, né? Nesse trecho aqui da frase. Também forma uma oração ao redor do verbo serei. Bom, o período trata-se então de frases formadas por uma ou mais orações, tá? Então, a gente, quando tem o período, a gente tem sempre orações, consequentemente a gente sempre tem verbos, tá? Tendo no seu todo um sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Simples quando tem apenas uma oração e composto quando tem mais de uma oração. Então, o período simples é formado por apenas uma oração, chamada de oração absoluta. O almoço hoje será um assado. Então, a gente só tem uma oração aqui, tá? Ao redor do verbo será. Crianças precisam de amor e disciplina. Uma oração ao redor do verbo precisa. Então, nós temos um período simples. Ele me presenteou com um lindo anel. Então, uma frase com apenas uma oração, tá? Então, é um período simples, aqui ao redor do verbo presenteou. E Leandro é um menino encantador, porém levado. Então, nós temos uma oração apenas ao redor do verbo é, tá? Do verbo é. E, portanto, nós temos um período, uma oração só, um período simples, tá? Ou uma oração absoluta. E nós temos o período composto, que é formado por duas ou mais orações. Então, nos exemplos aqui que a gente tem, a gente vai ter dois verbos, por exemplo, ou locuções verbais. Então, por exemplo, no exemplo A, quando o demitiram, sua vida ficou sem sentido. Então, nós temos aqui a oração quando o demitiram, certo? É uma primeira oração. E a outra oração, sua vida ficou sem sentido. Quando o demitiram, sua vida ficou sem sentido. São duas orações, portanto, período composto. Comprarei aquela bola para presentear meu filho. Comprarei aquela bola para presentear meu filho. Nós temos duas orações aqui ao redor do verbo comprarei e ao redor do verbo presentear, né? Então, um período composto. Exemplo C. Eu quero que todos saibam o que aconteceu ontem quando cheguei aqui. Aqui nós temos três orações, perdão. Um período composto por três orações. Quero que todos saibam o que aconteceu ontem quando cheguei aqui. Então nós temos o verbo quero, o verbo aconteceu e o verbo cheguei. E o exemplo D, a gente tem aqui vários verbos, né? Então, cheguei, dancei, bebi, namorei e mostrei a todos como se curte a vida. Então, cada um desses verbos aqui, a gente tem uma oração, tá? Cheguei, sentido completo. Dancei, bebi, namorei e mostrei a todos como se curte a vida. Então, período composto. Por quê? Porque ele é formado por mais de uma oração, por duas ou mais orações. Ok? Bom, então vamos voltar aqui para a nossa prova. Voltar aqui para a prova. Bom, se um período é formado por uma frase com mais de uma oração, então, se a gente tem
uma frase completa, ela vai ser no máximo um período. Então, as questões, as letras C e D podem indicar a ser anuladas, tá? Assim, não vão ser verdadeiras porque a gente teria nesse trecho aqui apenas um período, tá? A questão é saber, então, quantas orações. Eu teria 2 orações ou 3 orações. Então, vamos contar os verbos, ok? Vamos contar os verbos. Segundo eles, os métodos disseminadores de notícias estão cada vez mais sofisticados. O primeiro verbo é o verbo estão. Depois a gente vai ter aqui estão cada vez mais sofisticados e é preciso, como locução verbal, nós temos o verbo é e preciso, tá? Como uma locução verbal formando aí um segundo elemento, uma segunda oração. E partir para o combate seria então mais um verbo formando mais uma oração. Então eu tenho uma oração ao redor do verbo estão, uma oração ao redor da locução verbal é preciso e uma oração ao redor do verbo partir. Então a gente tem 3 orações. Na questão 5, letra B, um período e 3 orações. Letra C. Questão 6. Considerando sua inserção no trecho, a expressão para o combate apresenta a ideia de. Então, para o combate é preciso ir para o combate, preciso partir para o combate. Qual é o sentido ou a ideia que essa expressão apresenta no trecho que a gente está usando aqui? Bom, tem uma ideia de lugar. É preciso partir para o combate como se para o combate fosse um lugar? Não. Ele dá a ideia ou apresenta a ideia de causa. É preciso partir por causa de para o combate? Não. Então, o verbo partir, ele vai nos dar a ideia de que é necessário partir para um lugar ou para alguma postura ou para alguma situação. Então, a letra C pergunta se apresenta a ideia de finalidade. Então, é preciso partir para o combate? Vai sim me dar a ideia de que a finalidade é ir para o combate, né? Então, é necessário lá segundo eles, os métodos dos disseminadores de notícias falsas estão cada vez mais sofisticados e é preciso partir para o combate. Então, ele traz essa ideia de finalidade. É preciso fazer alguma coisa. Partir para o combate. Tá? Vejam que é uma questão muito de interpretação, né? Na verdade, isso aqui é até uma questão de classificação de palavras e tudo. Mas, lendo o texto, a gente pode responder tranquilamente. E a letra D perguntava se era uma questão de consequência. Não, não é consequência, é finalidade. O trecho a seguir deve ser utilizado para responder as questões 7, 8 e 9. Eles dizem ainda que as empresas como Google, Facebook e Twitter têm responsabilidade ética e social que transcende as forças do mercado e devem contribuir para a pesquisa científica sobre fake news. 7. O vocábulo que refere-se a Google, Facebook e Twitter. Bom, no texto a gente tem Google, Facebook e Twitter aqui, inclusive antes das aspas, né? Quando ele trata aqui no texto, eles dizem ainda que as empresas como Google, Facebook e Twitter têm responsabilidade ética e social que transcende as forças de mercado. É preciso perguntar o que é que transcende as forças de mercado para responder essa questão. O que é que transcende as forças de mercado? É o Google, Facebook e Twitter ou é a responsabilidade ética e social?
Bom, o que transcende as forças de mercado é a responsabilidade ética e social. Não é as forças de mercado, nem muito menos a pesquisa científica, né? No texto, o vocábulo que se refere a essa expressão que está imediatamente anterior a ele, que é responsabilidade ética e social. Então, na questão 7, a gente tem aí a letra B de bola. Os elementos linguísticos Facebook, do mercado e científica, respectivamente, são... Bom, aqui é uma questão de classificação das palavras. Que a gente pode depois a gente pode aprofundar, mas a gente pode aqui rapidamente e de acordo até com os conceitos que vocês certamente já têm, resolver essa questão com facilidade, não é difícil. Bom, a primeira palavra é Facebook. Facebook é um nome dado à rede social, tá? Então ele é como se fosse o meu nome, Rodrigo, ou como fosse o nome da minha cidade, Natal, ou como se fosse o nome deste elemento aqui, que seria copo, né? Então ele é um substantivo. Se ele é um substantivo, Facebook, só podemos marcar aqui ou a letra A ou a letra D, tá? A expressão do mercado é uma locução, porque ela é formada por duas palavras que dão o sentido de uma só palavra, né? Então, no lugar de usar o termo do mercado, eu podia colocar, por exemplo, mercadológica. E como é uma atribuição, uma qualidade que é dada, né, àquelas forças, né, as forças mercadológicas, as forças do mercado, né, ela é um adjetivo. Então, se a gente tem um conjunto de palavras aqui, duas palavras que se formam um sentido só, a gente tem uma locução adjetiva. Certo? A voz já começa a falhar. A última palavra, que seria científica, também é um atributo, né? É um atributo de pesquisa aqui, ó. Pesquisa científica, né? Então, ela também é um adjetivo, certo? Então, a letra D é a questão, ou é a resposta da questão número 8. Okay? Facebook é um substantivo, do mercado é uma locução adjetiva e científico é um adjetivo, é uma qualidade da pesquisa, ok? Questão 9. Assinale a opção em que o uso da vírgula se justifica pelo mesmo motivo da vírgula em destaque no trecho. Bom, no trecho, a vírgula é usada aqui para separar. Vejam só, onde é que nós temos a vírgula aqui? Na separação de várias das redes sociais, certo? Então a gente começa a listar. Ó. Eles dizem ainda que empresas como Google, Facebook e Twitter. Então ele listou as empresas. Tá? Então ele citou aqui mais de uma empresa e a vírgula foi usada para separar então os nomes dessas empresas. Tá? Essa foi a função que foi utilizada na expressão. E aí a gente vai ver aqui qual é a frase que a utilização da vírgula foi a mesma, tá? Pelo mesmo motivo. Realizado, na letra A, realizado sobre a disseminação de notícias falsas na internet, realizado por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Bom, aqui a vírgula está sendo usada para aumentar um detalhamento de alguma informação, tá? Não está sendo utilizada para separar elementos.
Cada postagem verdadeira atinge, em média, 1.000 pessoas, enquanto as postagens falsas, mais populares, aquelas que estão entre o 1% mais replicado, atingem de 1.000 a 100.000 pessoas. Bom, aqui a vírgula foi utilizada para mudar a posição de determinados termos da frase para que a leitura fosse mais bem compreendida ou o estilo da redação fosse ajustado ao interesse daquele que escreveu. Mas não é mesmo para separar aqui elementos independentes, tá? Como nós vimos na frase inicial. Letra C. Outra conclusão que pode contrariar o senso comum, segundo ele, tem relação com o perfil das pessoas que divulgam notícias falsas na internet. Então, a vírgula aqui foi utilizada para dar ênfase de que a informação foi baseada no que disse o autor da pesquisa, tá? E não para listar elementos. E a letra D, para realizar um esforço interdisciplinar de pesquisa para estudar as forças sociais, psicológicas e tecnológicas por trás das fake news. Bom, na letra D, a gente tem uma lista das coisas que foram estudadas. Que coisas foram essas? As forças sociais, psicológicas e tecnológicas. Tá? Então, há uma listagem aqui de elementos. Da mesma forma que foi feito no trecho que foi recomendado para responder a questão 9. Então, na questão 9, a afirmação correta é a afirmação D de dado. Questão 10. A intenção comunicativa predominante no texto 2 é... O texto 2, se lembre, é aquela charge da festinha do Halloween lá, em que o cara da fake news aparece. Certo? Então, qual é a intenção comunicativa predominante no texto 2? Letra A. Informar que as fake news circulam nas redes sociais? Não. Ele não está informando, né? Letra B. Criticar a proliferação de fake news nas redes sociais? Bom, uma característica da charge é a crítica, né? Então, no desenho a gente vê que há uma intenção do autor da charge de fazer uma crítica e exatamente sobre a proliferação de fake news em redes sociais. Então, lá você tem o Pinóquio, né? O Pinóquio, que seria aí uma representação da mentira, né? Uma pessoa que não tem compromisso com a verdade, digamos assim, né? O Pinóquio, misturado, ou inserido, ou utilizando aí as redes sociais, né? Então essa é a função ou a intenção que é mais forte aí na charge, criticar a proliferação de fake news nas redes sociais. E aí, para excluir, a gente podia pensar aqui na letra C e D. A C, ele afirma que a intenção é explicar que as fake news circulam nas redes sociais. Não é essa a intenção. Ou letra D, orientar a circulação das fake news nas redes sociais. Também não é o caso, não. Então, letra B é a resposta correta da questão número 10. Bom, questão 11. O vocábulo Halloween presente no texto 2. Está lá na charge, lá em cima, do lado esquerdo, né? Foge ao tema do texto? Não. O texto trata de uma festa de Halloween mesmo. Letra B. Garante o humor do texto? Não, o conjunto é que vai garantir o humor, não é só o termo ou vocábulo Halloween, né? C. Exalta uma festa estrangeira? Não é essa a intenção da charge, né? E letra D, contextualiza a fantasia dos personagens. A letra D é a resposta correta, por exclusão das anteriores, mas também por entender que se não tivesse o vocábulo Halloween, a gente não teria o contexto das fantasias dos personagens, a gente não entenderia. Poderia ter lá também carnaval, por exemplo.
carnaval. No carnaval a gente teria um contexto de fantasias, né? Mas o autor optou pelo termo Halloween, onde ali a gente só teria personagens de terror, coisa desse tipo, né? Dando um sentido, inclusive, de um sentido importante para a fantasia do fake news lá, né? Dizendo que ele é, na verdade, um monstro. Questão 12. A leitura dos elementos verbais e não verbais do texto 2 permite afirmar que as fake news são o quê? São verdades absolutas? Não. Que as fake news são criações folclóricas? Não, não. As criações. É uma criação bem real, né? As fake news. C. São brincadeiras infantis? Não, não é essa a intenção. Até porque as fake news são normalmente passam de um para o outro através de adultos, né? E a festa de Halloween ali não necessariamente era para crianças. E letra D, que as mentiras são assustadoras, né? Que as fake news são mentiras assustadoras. Essa é a intenção do texto, né? A gente consegue tirar do texto a ideia de que as fake news são mentiras assustadoras. Questão 13. A ideia principal do texto 2 resulta principalmente da relação entre o uso da palavra monstro e a fantasia de múmia de um dos personagens? Não. Letra B. A fantasia de Drácula de um dos personagens? Não. A caracterização dos personagens como monstros? Também não. Então a ideia principal é o quê? A ideia principal do texto 2 é mostrar que as fake news são monstruosas. Que a gente tem ali um personagem que tem uma característica da mentira, né? E que aquilo ali causa um estrago muito grande, né? Que aquilo é monstruoso. Então, na letra D, ele diz que a relação entre o uso das palavras, o uso da palavra monstro e a caracterização de um dos personagens como Pinóquio é a ideia principal do texto 2, né? Então, a ideia principal do texto 2 resulta principalmente da relação entre essas palavras, monstro e a caracterização de um dos personagens como Pinóquio. Então, colocar Pinóquio como um monstro, né, o cara da mentira, aquele que está ali para não tem nenhum compromisso com a verdade, transformar ele num monstro, é a ideia principal do texto 2. Ok? Então, letra D é a resposta correta. Questão 14. Quanto ao gênero, os textos desta avaliação, respectivamente, se configuram como que tipo de texto? Ó? Olha que bacana isso aqui. Com relação ao gênero, qual o gênero do texto? Bom, no começo eu até coloquei que a gente, ao ler o texto 1, a gente ia ver se ele era uma notícia ou uma reportagem, né? Então, a notícia seria uma manchete, uma coisa muito resumida. O texto ele vai mais a fundo, ele analisa mais a questão da utilização da fake news e da proliferação das fake news. Então, ele é uma reportagem, certamente, e a gente aí já anularia a A e a B. Tá? Então, a gente fica entre C e D. Quanto ao texto 2, a gente precisa avaliar se ele é uma charge ou é uma tirinha. A tirinha são normalmente histórias de quadrinhos com mais de um quadro, né? E que tem uma história um pouco mais longa. Você teria que ver cada um dos quadros para entender toda a mensagem do texto, né, na tirinha. A charge é uma pintura única ou exclusiva. Quando você olha para a charge, você já tem toda a ideia do que o autor quer comunicar, né? E é o que acontece nesse caso. A gente tem um quadro só desenhado ali e dentro desse quadro
todas as informações do autor, o desejo de compreensão que ele quer que nós tenhamos está ali, tá? Então, a letra correta aqui, a resposta correta é a letra C. E a questão 15, os dois textos desta avaliação têm em comum o quê? Qual é o tema, qual é o que tem de comum nos dois textos, 1 e 2? A letra A é o tema em foco. Os dois textos tratam da mesma coisa. Bom, os dois tratam sobre fake news, né? Os dois tratam sobre fake news. Letra B. A intenção comunicativa. Qual é a intenção do texto 1? A intenção do texto 1 é comunicar o resultado de uma pesquisa que avaliou determinadas características das fake news e das notícias verdadeiras, né? Das notícias falsas e das notícias verdadeiras. O texto 2 ele já tem uma intenção de criticar mesmo o uso das fake news nas redes sociais, né? Apesar do texto 1, ao final, propor um contraponto à utilização das fake news, mas a intenção é diferenciada, né? Letra C. O registro formal da língua escrita. Bom, o texto 1 traz um registro formal da língua escrita, mas o texto 2 ele já não tem esse compromisso de expor de forma tão formal, ele é mais informal, né? E ele comunica também através de outros elementos que não a língua escrita, né? Que é a imagem, a crítica do desenho, né? Então, eles têm um registro de forma diferente, né? De forma diferente. Letra D, a sequência textual predominante. Bom, não mesmo, né? Então, a sequência textual que predomina na notícia, na reportagem, ela é mais detalhada, né? Enquanto na charge, a gente pode explorar a charge de várias formas, né? Não requer uma sequência textual igual à do primeiro texto, né? Não tem esse compromisso com a sequência textual que tem a reportagem, né? Bom, o que nos parece mais correto, então, é que a letra A seria a resposta correta, porque o tema dos dois textos, o tema principal dos dois textos é o mesmo. Ele trata da problemática das notícias falsas, ok? Bom, agora nós concluímos aí as 15 questões de português. Foi uma conversa longa, né? Mas que a gente conseguiu explorar aí, dar umas dicas também sobre como fazer as provas. E eu acho que foi bem bacana. Espero que vocês aproveitem. Teremos aí as questões de matemática também para debater, tá? Um grande abraço e até mais.